Agressão verbal. Você sabe como lidar com esse problema? Você presencia pessoas se ofendendo umas às outras? Você sabe como ensinar a inteligência emocional? Esse vídeo tratará desse assunto e muito mais. Vamos imaginar que num grau muito maior de pessoas aconteçam agressões verbais contra as mulheres, contra crianças, contra pessoas idosas. Vamos imaginar, se nós criarmos falas que rotulam o outro, qual a origem desses rótulos? Várias origens, né? Uma das origens é a aparência. As pessoas olham para um traço físico ou para um comportamento demonstrado diante da outra pessoa e essa pessoa rotula. Você é lenta demais, você é isso ou aquilo. Olha só, criar rótulos a partir da aparência é uma atitude imatura, infantil e, além de tudo, pouco inteligente. Porque qualquer julgamento derivado de um fragmento é um julgamento sem análise. O que é uma análise? É uma avaliação crítica. O que é uma avaliação crítica? É aquela leitura que fazemos levando em conta vários aspectos. E em se tratando de pessoa humana, isso nunca é admissível, né? Porque temos que analisar trajetória, oportunidades, apoios oferecidos. Claro, algum tipo de avaliação fazemos, mas ainda assim fazemos de uma área da pessoa, como na atividade escolar. Nós fazemos avaliação dos elementos acadêmicos. E ainda assim temos que levar em conta, no mínimo, 3 grandes áreas, né? A intelectual cognitiva, a área afetiva, a área psicomotora, muito criança, a gente leva em conta isso para tentar tomar o aluno como um ser integral, como um ser que está em processo de formação nessas múltiplas áreas, cognitiva, afetiva, psicomotora, e podíamos incluir outras. Por que não incluir a dimensão ética? Por que não incluir a dimensão espiritual? E claro que aí também está a área social, a capacidade de desenvolver empatia, compaixão. Então, vamos para o segundo elemento que determina esse tipo de julgamento que acaba sendo preconceito, quando é um fragmento só que determina essa avaliação. É a comparação. Por que as pessoas comparam umas com as outras? Porque estamos numa sociedade que é essencialmente competitiva, e é o resultado do modo de produção capitalista, é a competição entre as pessoas. Mas essa explicação é também parcial, tem outros elementos que determinam a comparação. Um elemento seria a condição de racionalidade que nos caracteriza. E essa condição foi mais determinante a partir do século XVI, quando nós, de fato, nos colocamos como reis do mundo, como autônomos, como livres para pensar, para planejar, enfim, como seres autodeterminados. E essa autodeterminação é decorrente do uso da razão. Olha só, porque antes nós tínhamos outros elementos. Nós considerávamos válida a ideia de uma desigualdade pré-determinada, de uma ordem sobrenatural que estava a reger nossas relações. Então nós aceitávamos a desigualdade ou as dificuldades da vida como o sofrimento da vida, como um processo natural. Mas a partir dessa superação, entre aspas, né, porque nunca superamos, na verdade, desse modelo teológico, nós, ao longo desses 5 séculos, nós estamos nos aprofundando nesse modelo que é centrado na razão. E a razão se baseia em processos de comparação. Mas isso também não explica tudo.
a outros elementos. A necessidade da concorrência, que é próprio do nosso processo, a necessidade de ser o melhor, a necessidade de demonstrar a capacidade que temos. Tem até um pensamento que você deve conhecer: não basta que a mulher de César seja honesta. E olha que estamos falando lá do período da Era Antiga, período romano. É preciso demonstrar ser honesta. Então, e esse pensamento ainda é vigente. Nós temos a ideia que as pessoas precisam demonstrar. E eu diria que tem um outro lado muito bom, que é a importância de se comunicar. Então, se você quer ser reconhecido, você precisa comunicar o seu conhecimento, comunicar a sua empatia, comunicar o seu olhar para as necessidades que estão ao seu redor. Quem comunica, demonstra. E quem demonstra é reconhecido. Mas então vamos analisar assim. Se você sofre algum tipo de agressão, você não precisa carregar o ódio dessa agressão. Você não precisa carregar a raiva dessa agressão. Segundo, você não precisa devolver. Você precisa ser parceiro seu. Ou seja, separar o que você recebe externamente do que você é. Em outras palavras, você precisa conhecer quem você é. Se for uma criança, vamos imaginar, você, pai, mãe, professor, você precisa ajudar a criança a conhecer quem ela é. Puxa, filho, você é um bom menino, o que você ouviu não tem nada a ver com você. Eu sei quem você é meu filho, eu sou seu pai, eu te conheço. Importa o amor que eu tenho por você e o amor que você tem por nós e pelas outras pessoas, pelos seus amigos. Então você é assim, a criança depende da fala, da comunicação do pai, da mãe, assim como o aluno depende da comunicação do professor, para ele ter consciência de quem ele é. Ele depende. Mas vamos imaginar que você já seja adulto, então você tem obrigação de saber quem você é. E você tem obrigação de não carregar nenhum tipo de raiva, nenhum tipo de ódio se você ouve algum tipo de xingamento, se você sofreu algum tipo de preconceito, especialmente se for com uma pessoa com quem você não convive. Você e eu temos de aprender os caminhos do empoderamento. Aprender a lidar com as diferentes formas de violência, de abuso, para chegar à ciência da felicidade. Nós temos de aprender a superar toda forma de violência, porque onde há violência, não há a inteligência. Não é humano, nem inteligente usar da violência. Gente, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilhe. Obrigado.